Você fecha os olhos, seu coração desacelera, seu corpo relaxa e então você adormece. Mas sua essência, a parte viva que faz você ser quem é, simplesmente desaparece. Para onde vai sua consciência enquanto seu corpo dorme? Não é apenas um sonho, não é só o seu cérebro processando memórias. Há um fenômeno antigo documentado em papirai egípcios e textos tibetanos proibidos, que explica por que às vezes você acorda com uma resposta que não sabia antes de dormir, com a sensação de ter vivido dias em apenas algumas horas, ou com um medo inexplicável que vem do nada. A verdade é assustadora e libertadora. Enquanto seu corpo descansa, sua consciência viaja, e o que ele encontra nessas jornadas noturnas está moldando sua realidade com ou sem sua permissão. Algumas culturas chamam isso de o grande sono, outras de a porta dos deuses, mas um manuscrito queimado pela Igreja em 1587 revela o nome verdadeiro, a jornada obrigatória, porque nenhum ser humano escapa dela. 99% das pessoas retornam dessa jornada de mãos vazias. Não porque não tenham acesso aos segredos, mas porque ninguém os ensinou a reconhecer sinais dessas experiências. Eles estão em seu corpo agora para lembrar o que realmente acontece quando você dorme, para roubar o poder dessas dimensões e trazê-lo para sua vida desperta. Se você já teve a sensação de que algo muito maior acontece à noite, isso é sua intuição gritando. Nos próximos minutos, vou lhe dar o mapa. Você entenderá exatamente para onde sua consciência vai todas as noites e como você pode trazer de volta um poder que mudará sua vida na Terra para sempre. Você pode apagar a luz. Você pode se cobrir, fechar os olhos e respirar mais devagar. Mas uma coisa em você nunca adormece: sua consciência. O grande erro que nos ensinaram é acreditar que o sono é um estado de inconsciência, um apagão necessário para recarregar as energias. Mas se fosse só isso, como explicar sonhos tão vívidos, encontros que nos marcam, ideias brilhantes surgem do nada? Fomos condicionados a reduzir nossa existência apenas à experiência física. Eles nos disseram que somos o corpo e somente corpo. Mas o apostador proibido, aquele que poucos ousaram estudar, revela uma verdade desconfortável. O corpo adormece, mas a consciência viaja. Enquanto seu coração desacelera e seus músculos relaxam, sua essência atravessa camadas invisíveis de realidade. Algumas culturas chamam essas camadas de planícies astrais, outras de mundos espirituais. O nome importa pouco. O que importa é entender que a cada noite você se torna mais livre do que imagina. O conceito é simples e, ao mesmo tempo, revolucionário. O sono é uma transição temporária para outras realidades. Seu corpo é como uma estação de recarga. Sua consciência, no entanto, é como um viajante que não pode ser contido. Ela continua existindo, explorando e aprendendo. Talvez você já tenha sentido isso sem perceber. Aquela sensação de flutuar antes de adormecer, como se seu corpo ficasse pesado, mas você se sentisse leve. Ou acordar com memórias confusas, de lugares que você nunca viu, mas que parecem estranhamente familiares. Há um antigo provérbio esotérico que diz: cada sono é uma pequena morte e cada despertar um pequeno renascimento. Talvez você nunca tenha pensado no sono dessa forma, mas a verdade é que no instante em você fecha os olhos e mergulha na escuridão, algo dentro de você se rende a um profundo processo de desapego. Dormir é literalmente abrir mão do controle. Você abandona a vigilância, você deixa de lado o ego, você abre mão da identidade cotidiana. Seu corpo entra no automático. O coração continua batendo, os pulmões continuam respirando, mas a mente consciente se desconecta do mundo físico, e é nessa desconexão que algo extraordinário acontece. O mesmo processo que ocorre na morte começa a tomar forma em menor escala. De acordo com antigas tradições espirituais, quando morremos, nossa consciência se separa do corpo para continuar sua jornada. Durante o sono, esse movimento é simulado. A diferença é que durante o sono, essa conexão não é permanentemente cortada. Ela é mantida por um fio invisível conhecido em muitas tradições como cordão de prata. Este cordão
É como uma ponte energética que une seu corpo físico à sua essência viva. Enquanto estiver intacto, você pode sair e retornar. Quando ela se rompe na verdadeira morte, a jornada se torna definitiva. Muitos sábios viam o ato de dormir como uma preparação para morrer conscientemente. Eles ensinavam que aqueles que aprendem a morrer todas as noites, aceitando o sono como uma rendição sagrada, chegam ao momento da morte real com paz, sabedoria e lucidez. É por isso que tantas culturas valorizam os rituais antes de dormir, não apenas para proteger o corpo adormecido, mas para guiar a alma viajante, lembrando-a de seu propósito, mesmo em estados de desapego. E talvez agora você entenda algo mais profundo. O fato de raramente nos lembrarmos do que vivenciamos enquanto dormimos não significa que vivemos. Isso apenas que o abismo entre os dois estados de vigília e sono ainda é para nós um mistério indomável. Mas dominar esse abismo é possível. Perceber que dormir é morrer um pouco o primeiro passo para viver mais desperto. Aqueles que entendem a fragilidade e grandeza dessa travessia noturna começam a valorizar cada noite, sonho, sensação de flutuar como fragmentos, uma sabedoria muito maior do que qualquer coisa podemos ver quando estamos acordados. Entre as revelações esquecidas sobre a consciência noturna, há uma prática antiga que poucos conhecem e que pode transformar radicalmente sua capacidade de lembrar e explorar suas experiências fora do corpo por meio do sono fásico. Em civilizações antigas como a grega, a egípcia e até mesmo durante períodos da Idade Média europeia, o sono humano era naturalmente dividido em dois grandes ciclos. As pessoas dormiam por algumas horas, acordavam no meio da noite para ler, meditar ou até mesmo rezar, e depois voltavam a dormir até de manhã. Essa pausa entre dois blocos de sono não foi vista como um problema. Era frequentemente considerado um momento sagrado. Mas por que isso é tão importante para aqueles que desejam acessar uma consciência superior durante o sono? Porque o estado intermediário entre o primeiro e segundo sono é uma das zonas mais férteis para experiências fora do corpo, sonhos lúcidos e encontros espirituais. Quando você acorda naturalmente no meio da noite, seu cérebro ainda está imerso em ondas lentas, teta e delta. Mas sua mente racional começa a mostrar sinais de vigília. É nesse limiar entre o sono profundo e a consciência desperta que a barreira entre os mundos se torna mais tênue. Você ainda não está totalmente acordado, mas também não está mais completamente imerso no inconsciente. Você está em um portal. Praticantes experientes de projeção astral sabem que momentos de despertar parcial, especialmente durante o sono bifásico, são ideais para iniciar separações conscientes do corpo. É quando o corpo está adormecido e pesado. Mas a mente pode comandar movimentos sutis de consciência, como realidades cruzadas. O sono bifásico também melhora a recordação de sonhos e viagens astrais. Como acordar no meio da noite traz os sonhos mais recentes à tona, é muito mais fácil anotá-los ou meditar sobre eles antes que desapareçam. Se você deseja experimentar isso, aqui está um caminho simples. Durma normalmente, permitindo que o primeiro sono aconteça, geralmente por 4 a 5 horas. Ao acordar naturalmente, ou com um alarme suave, permaneça deitado em silêncio, atento às sensações. Em vez de se levantar imediatamente, permita que sua mente permaneça relaxada, flutuando entre pensamentos e imagens. Tente voltar a dormir conscientemente, mantendo a intenção de acordar dentro do sonho ou iniciar uma projeção consciente. Este pequeno ajuste no seu ciclo de sono pode ser a chave para abrir portais internos que você nunca imaginou. Basicamente, o sono é uma memória antiga, uma herança perdida de quando sabíamos que dormir não era apenas descansar, mas viajar entre mundos. Todas as noites, sem que você perceba totalmente, você encontra outras consciências. Algumas dessas presenças são familiares, outras absolutamente desconhecidas. Mas cada encontro traz um propósito, uma lição. Quando falamos de outras consciências, não estamos nos referindo apenas às almas humanas nas planícies sutis. Você pode interagir com guardiões espirituais, entes queridos falecidos, parentes, amigos ou almas familiares que já fizeram sua transição
e às vezes vêm trazer conforto ou orientação. Mestres e instrutores que são consciências de alta vibração, que ensinam, inspiram e despertam memórias esquecidas de sua verdadeira origem. Esses encontros podem acontecer simbolicamente, codificados em imagens ou diretamente com diálogos, toques ou mesmo transferências silenciosas de conhecimento. É comum acordar com a sensação intensa de ter estado com alguém, sentir um cheiro específico, ouvir uma voz no momento do despertar ou carregar uma emoção inexplicável ao longo do dia. Todos esses são fragmentos desses encontros noturnos. Cada contato é uma oportunidade de curar feridas, relembrar acordos antigos, de receber missões, de acelerar seu próprio despertar. É importante entender que nem todas as interações são tranquilas ou confortáveis. Algumas presenças podem causar desconforto, medo ou resistência. Isso não significa que eles sejam maus por definição. Muitas vezes, elas são apenas reflexos de aspectos internos que você precisa integrar, curar ou entender. A melhor postura ao lidar com encontros no plano sutil é manter uma vibração alta antes de dormir. Pensamentos amor, gratidão, proteção e luz. Assim, você sintoniza sua consciência para se conectar com presenças compatíveis seu verdadeiro propósito. Sua alma nunca viaja sozinha. Ela está sempre se movendo, aprendendo, sempre tocando e sendo tocada por outras almas. Entre todos os mistérios que cercam nossas jornadas noturnas, talvez nenhum seja tão intrigante quanto este: acesso a vidas paralelas. Imagine por um momento que em algum lugar além da percepção comum, existem versões de você vivendo escolhas diferentes, outros caminhos tomados, outras paixões seguidas, outros caminhos, outros destinos. Muitos relatos de experiências fora do corpo e sonhos lúcidos falam de realidades alternativas, mundos onde outro você está vivo, ativo, enfrentando desafios que de alguma forma ecoam seus próprios dilemas atuais. Durante o sono profundo, especialmente quando sua consciência se move com mais liberdade, você pode cruzar para essas realidades paralelas. Você pode conhecer alguém que tomou uma decisão que hesitou em tomar ou que enfrentou um medo ainda bloqueia sua vida, ou até mesmo alguém que seguiu uma missão completamente diferente. Esses encontros não acontecem por acaso. Ao interagir consciente ou inconscientemente com esses outros aspectos, você recebe insights poderosos, intuições que surgem do nada, soluções para velhos problemas, coragem renovada para mudar o que antes parecia impossível. Muitas vezes, essas experiências chegam até você camufladas, como um sonho vívido que parece estranho demais para ser mera imaginação, ou uma sensação de déjà-vu tão intensa que quase faz você perder o equilíbrio. Estes são sinais. Sinais de que sua consciência tocou outras linhas do tempo, outras possibilidades de existência. É como se a vida, em sua infinita compaixão, dissesse: veja, você é maior do que pensa. Há mais caminhos disponíveis do que você imagina. Há mais força em você do que seu medo ousaria acreditar. A prática de se abrir para essas experiências começa com a valorização de sonhos intensos e intuições repentinas. Em vez de descartá-los como fantasias, pergunte a si mesmo: o que esse sonho estava tentando me mostrar? Que parte de mim isso está revelando? Você não é um ser linear. Você é uma vasta alma ramificada em muitas experiências em muitos mundos. E durante a noite, quando o véu entre os mundos se torna fino, você pode lembrar. Você pode tocar outros eus, outras jornadas, outras versões do seu próprio infinito. Você já leu The Midnight Library, de Matt Hay? É mais ou menos assim. Chegou a hora de dizer em voz alta o que muitos já sentem em silêncio. Um sonho nem sempre é apenas um sonho. Nem todo sonho é um passeio inocente pela fantasia. Alguns sonhos são, na verdade, relatos codificados de viagens astrais, encontros com outras consciências, visitas a realidades paralelas, missões invisíveis que sua alma aceitou realizar. A diferença está na profundidade e energia que o sonho carrega. Um comum se dissolve rapidamente ao acordar como névoa ao sol. Mas um sonho real, sonho nascido de uma experiência consciente em outras planícies, deixa marcas profundas. Reconhecer que um sonho não é apenas um sonho
É despertar para o próprio mistério da vida. É sair do modo automático e começar a viver, mesmo dormindo, com intenção e olhos abertos para o invisível. Não subestime o que seus sonhos estão tentando lhe dizer. São mensagens, portais, pontes entre mundos, e toda vez que você acordar lembrando de algo que não parece apenas um sonho, saiba disso. Você tocou em algo real. Você atravessou. Você se lembrou. Há um momento quase imperceptível entre o sono profundo e o despertar da consciência em outras planícies, quando portais energéticos se abrem. Esses portais não são visíveis aos olhos físicos. São rachaduras vibracionais, campos de energia que conectam nosso mundo denso com dimensões mais sutis. E durante o sono, especialmente nas fases mais profundas ou despertares parciais, nossa consciência tem a chance de atravessar essas passagens invisíveis. Esses momentos são delicados. Elas exigem uma abertura da alma e, ao mesmo tempo, uma sutileza da mente. Qualquer medo, ansiedade ou apego excessivo ao corpo pode fechar instantaneamente esses portais. Você já experimentou aquela estranha sensação de acordar durante o sono, sentindo seu corpo paralisado, mas sua consciência desperta? Você estava diante de um portal energético. Durante o sono, nossa consciência naturalmente busca essas passagens. Perceber os sinais de um portal energético requer atenção. Uma sensação de extremo peso ou leveza antes de dormir. Sons vibracionais ou zumbidos que surgem no momento da transição. Uma sensação de deslocamento, como se a sala inteira estivesse girando ou você estivesse sendo puxado para fora do seu corpo. Esses são momentos preciosos. Se você recebê-los com coragem e entrega, sua consciência poderá atravessar e então acessar níveis de sabedoria e experiência que transformarão não apenas sua noite, mas vida inteira. Aprenda a ouvir os sinais. Não lute contra o que parece estranho. Deixe-se cruzar. Confie na sua própria luz. Nem toda consciência que habita as planícies sutis é amigável. Nem todo encontro é neutro. E nem toda energia que circula ao nosso redor durante o sono é benéfica. É por isso que, desde tempos imemoriais, as tradições espirituais falam sobre a existência de guardiões, seres protetores que zelam por nossas travessias noturnas e também alertam sobre a presença de interferências negativas que tentam nos desviar ou enfraquecer. Esses guardiões são consciências reais dotadas de profunda sabedoria e compaixão. Eles agem silenciosamente, protegendo sua jornada, sustentando a integridade do seu cordão prateado, afastando presenças hostis que em planícies mais densas poderiam interferir no seu despertar espiritual. Talvez você já tenha sentido a presença deles. Um sonho em que uma figura iluminada o guia para fora de uma cena ameaçadora, uma sensação repentina de segurança no meio de um pesadelo, ou simplesmente acordar no meio da noite e sentir, sem explicação, que não está sozinho e que está protegido. Por outro lado, também há interferências. São consciências desorientadas e fragmentadas, presas em planícies densas. Alguns estão simplesmente buscando energia para se sustentar. Outros tentam criar medo, dúvida, confusão. Essas presenças tendem a se aproximar quando vibramos em estados de baixa frequência. Raiva, mágoa, medo, tristeza profunda. Durante o sono, esses estados emocionais podem diminuir nossa proteção natural, facilitando o acesso indesejado. Mas aqui está o segredo. Você é responsável pela sua frequência vibracional e pela lei natural dos mundos sutis. Frequência atrai frequência. Manter-se conectado aos sentimentos de amor, gratidão, coragem e verdade antes de adormecer é como levantar uma parede de luz ao seu redor. Oração, meditação, a intenção sincera de servir ao bem maior. Todas essas práticas fortalecem sua proteção espiritual, atraem guardiões e tornam qualquer forma de ataque energético mais difícil. O sono, então, deixa de ser um terreno arriscado e se torna um campo de crescimento acelerado. Embora a maioria das pessoas acredite que dormir é simplesmente desligar, há uma verdade mais profunda, que poucos ousam lembrar. Sua alma pode estar em uma missão todas as noites. Frequentemente, enquanto seu corpo descansa, sua consciência superior está a serviço de algo maior, que transcende as necessidades do ego,
algo que responde ao chamado silencioso da luz. Essas missões podem se manifestar de várias maneiras. Resgates espirituais, ajudando consciências desorientadas a encontrar o caminho de volta para a luz. Atos cura, transmitindo energia de cura para pessoas, lugares ou situações que precisam de equilíbrio. Guiando outras almas, servindo como guia para consciências e transição ou aprendizagem. Recebendo instruções, preparando sua alma para desafios futuros, recebendo ensinamentos que só podem ser compreendidos fora da densidade da matéria. Muitas dessas missões são realizadas sem que sua mente racional esteja totalmente ciente, porque a alma, sua verdadeira essência, não precisa da permissão do ego para servir ao que é maior. Você já acordou se sentindo exausto, mesmo depois de horas sono, ou sentiu uma emoção profunda sem motivo aparente, como se tivesse participado de algo grandioso, ou até mesmo teve sonhos em que estava ajudando outras pessoas, salvando alguém. Esses são fragmentos de memória que vazam da verdadeira jornada que sua consciência empreendeu, enquanto você dormia ao longo do tempo, e com práticas que fortalecem a consciência, como atenção plena antes de dormir, gratidão profunda e uma clara intenção de servir à luz, você pode começar a se lembrar mais dessas missões, e se quiser aprofundar nisso, como mencionado, gratidão profunda e intenção clara são práticas essenciais neste caminho. Então convido você a encarar o desafio do pensamento quântico, onde você terá 21 tarefas para completar ao longo de 21 dias, mudando seu estado de ego para um estado mais elevado de consciência, o que não só melhorará sua jornada durante o sono, mas toda a sua vida aqui e agora. Acesse o primeiro comentário fixado e altere rapidamente sua frequência. Em outros mundos, as palavras não são o principal meio de comunicação. Essas consciências se expressam diretamente vibracionalmente, por meio de símbolos, imagens e sensações que falam muito mais rápido e profundamente do que qualquer linguagem verbal. Quando sua consciência viaja durante o sono, ela entra em contato com essas mensagens simbólicas, e é por isso que tantos sonhos parecem enigmáticos. Eles não estão falando com a lógica do cérebro, mas com a sabedoria da alma. Imagine que cada símbolo aparece. Uma chave, uma ponte, tempestade, um espelho, é um código de energia, um pacote de informações condensadas destinadas a ativar algo dentro de você. Uma lembrança, uma percepção, uma transformação. Esta é a linguagem do inconsciente superior, uma linguagem que, em vez de descrever o mundo, molda realidades, toca o ser, reconfigura destinos. Portanto, quando você sonhar com imagens fortes, repetitivas ou carregadas de emoção, preste atenção. Não importa tanto o que símbolo parece significar para a mente racional. O que importa é o que ela faz vibrar dentro de você. Uma porta que se abre pode não ser apenas uma porta. Pode ser a representação viva de um novo caminho que sua alma está pronta para percorrer. Um animal que o acompanha pode ser reflexo de uma força interior esquecida que precisa ser reativada. Uma tempestade pode sinalizar uma profunda limpeza emocional já em andamento, mesmo que sua mente ainda resista. Decifrar essa linguagem exige menos análise e mais sensibilidade. Exige que você sinta mais do que pense. Acolha as imagens como visitantes sagrados, portadores de mensagens vindas do âmago seu ser. Uma prática poderosa para isso é manter um diário de sonhos. Anotar símbolos, emoções e detalhes logo ao acordar cria uma ponte viva entre o mundo invisível e o material. Com o tempo, você começa a reconhecer padrões, a perceber temas recorrentes e, assim, a traduzir a voz do seu próprio espírito. É frustrante acordar com a certeza de que algo incrível aconteceu durante a noite, mas em poucos minutos ou até segundos, tudo se dissolve como fumaça. Sua consciência vivencia muito mais do que você lembra. Cada noite, cada sonho, cada travessia no plano astral deixa rastros em você. Mas capturar esses rastros requer treinamento, intenção e respeito à linguagem do inconsciente. A boa notícia é que existem técnicas simples e poderosas para recuperar essas memórias e trazer à luz as experiências profundas que sua alma passa enquanto o corpo descansa. Aqui estão algumas das práticas mais eficazes.
Acorde suavemente. A maneira como você acorda influencia diretamente sua capacidade de lembrar dos sonhos. Evite alarmes repentinos ou movimentos bruscos ao acordar. Mantenha os olhos fechados por alguns instantes, respirando profundamente, e revisite mentalmente tudo o que lhe vier à mente, mesmo sejam impressões vagas. Esse espaço silencioso entre o sono e a vigília é uma ponte preciosa para acessar memórias. Reforce a intenção antes de dormir. A consciência é guiada pela intenção. Antes de dormir, afirme mentalmente: esta noite, lembrarei do que minha consciência vivencia. Essa prática simples, repetida com sinceridade, programa sua mente para prestar mais atenção às experiências noturnas. Use gatilhos de memória. Algumas pessoas se beneficiam do uso de pequenos gatilhos para facilitar a recordação. Pedras específicas, como a ametista ao lado da cama, essências suaves como lavanda, ou até mesmo a repetição de mantras consciência lúcida. Esses gatilhos funcionam como âncoras energéticas, alinhando sua frequência com a lembrança consciente. E como já mencionamos, mantenha um diário. Deixe-o ao lado da cama junto com uma caneta. Assim que acordar, anote tudo o que você puder lembrar, mesmo que pareçam fragmentos sem sentido, cores, sensações, uma palavra solta, uma imagem estranha. O importante é registrar imediatamente. A mente racional tende a apagar essas memórias em minutos se você não agir rapidamente. Com o tempo, você notará padrões, mensagens recorrentes e sonhos cada vez mais vívidos. Muitas pessoas desistem rapidamente, achando que não conseguem se lembrar dos seus sonhos. Mas a memória astral é como um músculo. Quanto mais você treina, mais forte ele fica. Você já ouviu falar do estado hipnagógico? É aquela tênue fronteira entre estar acordado e estar dormindo. Um território fluido onde imagens, sensações e pensamentos emergem como rios luminosos e onde, se você souber agir, poderá acessar visões, viagens astrais e comunicações profundas. A maioria das pessoas passa por essa zona sem nem perceber. Eles adormecem rapidamente, embalados pelo cansaço, e perdem a oportunidade de explorar um dos estados de consciência mais férteis para a alma. O estado hipnagógico é como uma ponte entre mundos. Neste instante, sua mente racional enfraquece seu controle, suas defesas caem e sua consciência sutil começa a se expandir naturalmente. Você não está sonhando completamente, mas também não está mais ancorado ao mundo físico. Sinais de que você está entrando em estado hipnagógico. Imagens espontâneas que aparecem na mente sem controle consciente. Sensações de flutuar, balançar ou se mover sem o corpo. Mudanças na percepção do corpo. Sensação de crescimento, encolhimento ou extrema leveza. Sabe quando você começa a dormir e de repente acorda com a sensação de estar caindo? É disso que estamos falando. E por que isso importa? Porque se você aprender a reconhecer e manter a consciência nesse estado, poderá entrar em estados de cura profunda e realinhamento energético. E o primeiro passo para isso pode ser tão simples quanto não adormecer muito rápido. Ao longo da vida, fomos ensinados que o sono é apenas uma pausa, um intervalo silencioso entre um dia e o outro. Mas agora você sabe que cada noite é uma jornada sagrada disfarçada de descanso. Você não é um corpo que sonha. Você é uma consciência que viaja, que atravessa portais invisíveis, que encontra guias, enfrenta sombras, cura feridas, cumpre missões silenciosas e recebe ensinamentos que transcendem a lógica comum. A cada queda no sono, sua alma se reconecta à vastidão de onde veio. E a cada despertar, uma nova chance de trazer fragmentos dessa sabedoria para o mundo físico. O verdadeiro despertar não acontece apenas quando seus olhos se abrem pela manhã. O verdadeiro despertar acontece quando você entende quem você realmente é, tanto no mundo visível quanto no invisível. Quando você percebe que seu caminho não começa e termina na matéria. Quando você reconhece que suas noites são tão vivas e poderosas quanto seus dias. Afinal, o livro proibido não é apenas um texto antigo escondido nas sombras da história. O livro proibido é você.